Hey yo, Hey yo, hey yo, hey yo. hey yo, Hey yo. Raps. O álbum Trap Music chegou nos ouvidos após o álbum de estreia do T.I., I'm Serious, lançado pela gravadora Arista Records em outubro de 2001, que foi comercialmente um fracasso, chegando ao número 98 na Billboard Hot 100. O empresário do T.I. na época disse que ele não era prioridade para a gravadora, em vista de que haviam diversos outros artistas importantes no selo e que T.I. não alcançou o radar de L.A. Reid, que era o CEO e presidente na época. As coisas realmente azedaram para o T.I. quando ele lançou o primeiro single do álbum, que não entrou nem para a Billboard Hot 100, cujo título era o mesmo do álbum. Após o fracasso desse single, L.A. Reid não queria promover outro single desse álbum. L.A. Reid sentia que mesmo com o álbum já finalizado, T.I. deveria voltar e fazer outro álbum, o que foi confuso para a equipe do T.I., pois as pessoas do Sul estavam amando seu som, mas isso não foi o suficiente. As coisas ainda ficariam piores. Um cara chamado Caron Prater, que havia contratado T.I. para Arista Records, acabou deixando a gravadora em seguida para trabalhar na Columbia Records, deixando T.I. sozinho no selo. Realmente não havia mais ninguém na gravadora que desse o devido suporte ao T.I. Devido à falta de suporte, T.I. então começou a fazer as coisas por ele mesmo, como por exemplo tirar dinheiro do próprio bolso para fazer o clipe de Dope Boys. Algumas fontes dizem que T.I. saiu da Arista Records após ele e sua equipe pedirem liberação do selo, enquanto outros dizem que ele foi demitido por não ter rendido. Após o período na Arista Records, T.I. pensou em desistir da sua carreira, se questionando se a carreira musical era realmente para ele. Ele pensou em voltar para as ruas, mas como outras pessoas dependiam dele, ele decidiu realmente focar no rap e fazer isso funcionar. O sucesso underground de Dope Boys colocou alguns olhares em cima de T.I. Após T.I. perceber que as pessoas estavam demonstrando algum amor a ele e que queriam o estilo de música de rua que ele vinha fazendo, ele começou a correr com o PSC, grupo do qual aparece na faixa Heavy Cheves do seu primeiro álbum. Em 2002, o grupo lançou sua primeira mixtape, intitulada In The Streets. No ano seguinte, o grupo lançou mais duas mixtapes, In The Streets Part 2 e In The Streets Part 3. Isso foi bem quando o lance das mixtapes estavam em alta e isso realmente deu um up na carreira do T.I. Em 2003, T.I. e o seu empresário de longa data Jason Gitter também montariam a Grand Hustle Records, que foi mais tarde o lar de artistas como Travis Scott, B.O.B., 8Ball e MJG, entre outros. Ao falar sobre o álbum Trap Music, T.I. disse que esse álbum serviria para motivar as pessoas de todas as esferas da sociedade e que se ele era capaz de sair do gueto, então qualquer um consegue o que quer. Vindo de Atlanta, o som dele era diferente em comparação ao Outkast, a Soul Soul Def, ao Lil Jon e The East Side Boys, a Good Mob, entre outros. Quando o empresário do T.I. o conheceu, ele viu esse diferencial nele e sobre isso ele disse: "Você tem que ter em mente que isso foi em Atlanta, no final dos anos 90. Na época, todo rapper de Atlanta tinha a mesma aparência, dentes de ouro, tatuagens, dreadlocks, todo tipo de coisa. Todos seguiram o plano do Outkast e do Good Mob. Considerando que ele não tinha nada disso, eu nem imaginei que ele fosse o tipo de rapper que eu iria conhecer. Ele tinha uma aparência limpa, ainda tem, sem tatuagens, nada daquelas coisas extras. Apenas uma camisa polo, shorts jeans, tênis Air Max, esse era o visual dele. Para mim, houve definitivamente um apelo nisso. Eu disse, ele é um garoto incrível, e era inteligente e conseguia manter uma conversa. E ainda assim, ele tem habilidade para rimar e as garotas gostam dele. Para mim, isso foi um tiro certo." T.I. acabaria fazendo um grande barulho no início de 2003, aparecendo na faixa Never Scared,
do Bonnie Crusher, que também conta com a participação de Killer Mike. Essa música chegou na posição 26 da Billboard Hot 100. Foi a primeira vez que o T.I. foi ouvido por muita gente num nível mainstream. No mesmo mês em que ele apareceu nesse som, ele então lançaria o que foi o primeiro single do álbum Trap Music, a música 20 Foes, pela Grand Hustle Records. Ela também acabou aparecendo no jogo Need for Speed Underground. Ela chegou ao número 78 na Billboard Hot 100. Foi aí que as coisas começaram a melhorar para o T.I. Ele estava no top 30 da Billboard Hot 100 e tinha uma música na Billboard Hot 100 como artista principal. Uma mudança drástica comparando com seu álbum de estreia. E com isso, T.I. lançou então o clássico Trap Music, em agosto de 2003. Esse álbum alcançou o número 4 na Billboard 200, vendendo mais de 110 mil cópias em sua primeira semana. Existe uma grande controvérsia por trás do título do álbum. Isso é em relação a quem criou, entre aspas, o Trap Music. Em 2018, T.I. e Gucci Mane tiveram um desentendimento sobre isso. Gucci Mane recorreu ao seu Instagram para postar que foi ele quem criou o Trap Music. T.I. respondeu também via Instagram, postando a capa do álbum Trap Music, com a data em que ele foi lançado, afirmando que foi ele quem criou o Trap Music. Gucci Mane lançou seu álbum de estreia em 2005, intitulado Trap House, enquanto T.I. havia lançado Trap Music em 2003. T.I. falou mais sobre isso numa entrevista com a Vice. Ele está apenas sendo um macho alfa e tentando dominar tudo. Isso é algo que pode ser dominado por palavras e apenas por palavras. Para dizer que você criou isso, você teria que ter me vencido. Não quero diminuir sua contribuição porque foi significativa. Gucci foi para um lugar diferente, Young Jeezy entre outros, mas não existe Trap Music sem mim. Gucci sabe disso. Existem algumas pessoas que dizem que o Trap Music já existia antes mesmo do T.I., mas foi ele quem fincou esse termo no mapa. Antes de entrarmos na segunda parte do vídeo, onde veremos faixa por faixa desse clássico, tem mais uma curiosidade e é sobre a arte da capa do álbum, em que a foto foi tirada no complexo Dixie Hill, localizado no oeste de Atlanta, na Zona 1. A primeira faixa do álbum se auto-intitula Trap Music. Ela traz a participação de um dos integrantes do PSC, Mac Bonnie. Segundo o empresário do T.I., 90% do álbum foi feito nos fundos do salão de beleza da mãe de Mac Bonnie. DJ Tump tem créditos de produção nessa faixa, e o mesmo havia trabalhado no primeiro álbum do T.I., e em entrevista ele disse: Tip realmente criou aquela faixa, então eu cheguei e a terminei. Tip também produz. Se você der a ele uma bateria eletrônica e um teclado, ele pode fazer isso. Isso é o que faz dele um bom artista. Ele entende o lado do artista e o lado do produtor. Os mesmos aspectos que fizeram do Kanye o que ele é hoje. Eu estive lá durante todo o álbum. Mesmo as coisas que eu não produzi, eu estava lá só para garantir que tudo ocorresse bem. Na entrega, na letra, na direção. Gravamos muitas músicas em que pensamos, essa música não precisa entrar no álbum. Vamos então para a faixa 2, intitulada I Can't Quit. E nela ele fala sobre não ter desistido, apesar do seu álbum de estreia ter sido um fracasso comercial. Que a maioria desistiria depois do que aconteceu com ele, mas ele perseverou com tudo isso. Jason Gitter, empresário do T.I., disse: Tip é o tipo de artista que se expressa em sua música realmente o que está passando. O título por si só mostra o que o cara estava passando. Você tem que ouvir sua frustração, sua determinação. Naquela época, a coisa toda era: ele foi demitido da gravadora, mas a gente pediu para sair da gravadora. As pessoas estavam duvidando. A faixa 3 é Be Easy, que foi o segundo single do álbum, mas acabou falhando nas paradas da Billboard Hot 100. DJ Tump também produziu essa faixa
e disse que essa é a faixa favorita do produtor Shawty Redd e que muitas músicas da primeira mixtape do Young Jeezy, que foi produzida por Shawty Redd, têm o mesmo padrão de bateria dessa faixa. A quarta faixa, No More Talk, é uma das gravações do T.I. com um tema mais político e que ele queria expressar suas opiniões políticas. T.I. disse que essa faixa era meio que a versão dele de algum som do Nas, tipo Hate Me Now, que tinha um pouco de Public Enemy, um pouco de Tupac nisso. Sanchez Holmes, que produziu a faixa, disse: ele tinha algo em seu peito que ele queria soltar. Ele cansou de falar sobre isso e queria que isso fosse conhecido. Tipo, não vou mais falar sobre isso, tá feito. Eles podem levar como quiserem. Ele era aquele cara de rua impetuoso. Você não podia contar nada pra ele, cara. Ele não apenas disse isso, mas ele queria dizer isso e você sabe que tudo era real. Merdas como essa aconteciam diariamente. Depois de No More Talk, temos uma das faixas favoritas do T.I., Doing My Job. Essa música tem muito significado pro T.I., e segundo ele, essa é uma daquelas músicas que tem um lugar especial no coração de um artista, porque são trechos tirados realmente das circunstâncias das suas vidas. Kanye West foi quem produziu essa faixa, e foi bem na época em que o Kanye estava tentando se desenvolver como artista, largando o estigma de ser visto apenas como um produtor. A sexta faixa é Let's Get Away, com a participação de Jazze Pha, sendo o último single lançado para o álbum, chegando à posição 35 na Billboard Hot 100. Jazze Pha não apenas participou dessa faixa, como também a produziu. Ele conheceu T.I. através do DJ Thump e do Calvin Prater. T.I. entrou em contato com Jazze Pha porque ele queria uma música para as mulheres no álbum, e Jazze Pha é especialista nisso, especialmente com seus refrões melódicos. Em relação a essa faixa, Jazze Pha disse: tentei samplear Daydreaming, da Aretha Franklin. Eu tinha originalmente feito a gravação cantando a mesma melodia. Eles disseram: não podemos usá-lo porque não conseguimos liberar a tempo. Então mudei a melodia e fiz minha própria melodia com ela. E as pessoas realmente gravitaram em torno da melodia pela qual eu mudei. Então, quando o vídeo foi lançado, eles mudaram de volta. Essa foi uma decisão executiva da qual pensei que realmente não precisávamos. Eu não achei que precisávamos da versão sampleada, porque nossos fãs realmente não conheciam esse sample. Então não é como se houvesse alguma nostalgia real por eles com esse sample. Não acho que tenha sido inventado pelo T.I., simplesmente aconteceu naturalmente. Eu não acho que foi tipo, vou fazer uma gravação pop, ou esta seria uma ótima música pop. Ele apenas experimentou as ideias que lhe foram apresentadas. Muitas vezes ele tinha ideias próprias porque ele também era produtor. A faixa 7 é 24, e como dito na parte 1 do vídeo, foi o primeiro single do álbum. Em relação a ela, T.I. disse que depois do fracasso do álbum I'm Serious, o pessoal estava dizendo para ele simplificar sua música, que as pessoas locais estavam gostando, mas que não estava tendo nenhum sucesso fora do sul. Então ele precisaria fazer um som falando de coisas mais fúteis. DJ Thump diz que essa música foi a que fez a Atlantic Records assinar com T.I., que foi feito o acordo logo após a gravação do clipe dela. Depois do sucesso de 24, a música sucessora dela seria então Rubber Band Man, sendo a próxima faixa do álbum e o terceiro single do álbum. Ela foi produzida por David Banner. David Banner conheceu T.I. através do rapper Bonnie Crusher. David Banner tocou algumas batidas para o T.I. e ele acabou gostando muito dessa. Na época, David Banner estava realmente falido, tentando fazer as coisas por si mesmo, e ele declarou: T.I. me disse, escuta Banner, basicamente eu tenho que cuidar de todos que estão ao meu redor. Se você trabalhar comigo no preço dessas batidas, farei com que valha a pena. Eu prometo isso a você. Eu dirigi do Mississippi até Atlanta para trabalhar com ele. Quase todo mundo em Atlanta, que estava na moda naquela época, ouviu aquela batida e T.I. foi o único que a escolheu. Todo mundo gostava das minhas batidas.
Lembro-me que o Mr. DJ, que era o DJ do Outkast, me disse: Banner, você está 2 anos à frente de todos, você só precisa ser paciente. T.I. foi uma das pessoas que viu isso antes desses 2 anos chegarem. David Banner colocou sua tag de produtor no início da batida, mas quando essa música foi para a rádio, sua tag foi cortada. E foi T.I. quem foi atrás e exigiu que a tag de David Banner aparecesse no início do som quando tocada na rádio. David Banner também falou sobre como essa música iluminou a música urbana do Sul e também como ela mudou sua carreira. Depois dessa batida, as pessoas estavam fazendo fila para trabalharem com ele. O empresário do T.I. disse que Rubber Band Man foi o ponto de virada na carreira do T.I., mostrando ao mundo o que estava acontecendo no Sul. Ele também revelou que Diddy queria assinar com ele para Bad Boy Records. Não é difícil imaginar isso, especialmente porque Diddy estava começando a expandir sua gravadora para o Sul, com a Bad Boy South. O título dessa faixa não é difícil de explicar. A tradução de Rubber Band Man é Homem Elástico, que é uma gíria para os traficantes, sendo o elástico o que prende as notas de dinheiro. E era o que T.I. fazia antes de entrar de cabeça no rap. A faixa 9 é Look What I Got, e a inspiração para esse som veio em relação sobre como o primeiro álbum dele foi avaliado pela revista Double XL ou a The Source. Ele não lembra ao certo, mas ele diz que as pessoas não sabiam o que estavam ouvindo. Ele quis esclarecer tudo isso, mostrando que é um homem com uma missão nesse álbum, separando-se dos demais. O clima do álbum muda ao chegarmos na faixa 10, I Still Love You. Sobre a importância desse som pro T.I., ele disse: foi emocionante fazer aquela música porque meu pai tinha acabado de morrer. Ele tinha Alzheimer, diabetes e pressão alta, então estava sofrendo muito. Embora ele tivesse Alzheimer, ele me conhecia quando eu aparecia. Lembro que ele ficava me contando as mesmas coisas que me contava quando eu era criança, como se eu ainda fosse criança. Mas às vezes ele reconhecia que eu era adulto, como quando eu trouxe meus 2 filhos, Messiah e Domani. O primeiro verso da música é sobre a mãe dos 2 primeiros filhos do T.I. Ele fala abertamente sobre sua infidelidade e sobre o quão jovens eles eram quando tudo isso aconteceu com eles. O segundo verso é sobre o ressentimento que o T.I. tinha com seu pai antes dele ter ficado doente. O ressentimento de T.I. era em vista de como seu pai era bem financeiramente enquanto vivo e que ele podia ter impedido T.I. de ter vendido drogas, porque quando T.I. cresceu, ele se viu tentando vender drogas para sustentar a casa e ajudar sua mãe. Essa música, na verdade, poderia nunca ter sido lançada. Nick Fury foi quem a produziu. Após ele conhecer T.I., ele deu um CD para o T.I., cheio de suas batidas. Nick Fury havia deixado Atlanta e 1 ano depois ele voltou e encontraria então o empresário do T.I., que disse que T.I. estava trabalhando num álbum, mas havia uma música da qual eles não sabiam de quem era a batida. Eles acabaram indo para o estúdio e ele viu que essa era a batida que ele tinha deixado 1 ano antes para o T.I. Era uma versão demo, que depois foi concretizada para a versão lançada no álbum. A faixa 11 traz novamente Kanye West, e é a faixa Let Me Tell You Something. Não há muito sobre essa faixa, além de ser uma faixa dedicada à atual esposa de T.I., Tomika Cottle, que está junta com ele desde essa época. A faixa seguinte é T.I. vs T.I.P. T.I.P. é visto como o alter ego do T.I., sendo T.I. sua parte boa, enquanto T.I.P. é sua parte ruim. Na sua adolescência, seu apelido era Tip, mas quando T.I. foi assinar com a Arista Records, L.A. Reid disse a ele para mudar seu nome artístico, pelo fato de poder acabar sendo confundido com um rapper e produtor e integrante do A Tribe Called Quest, Q-Tip. Voltando para a música, ela se desdobra como se fossem 2 pessoas conversando. A faixa 13 é Bezel. Podemos ver que esse álbum traz poucas participações, e vemos 3 das 5 participações nessa faixa, sem contar a faixa bônus, sendo elas a dupla 8 Ball e MJG e Bun B.
T.I. queria que as participações fossem de pessoas que ele realmente respeitava e admirava. Essa música foi criada em torno do sample de uma música chamada I'm So Tired, que foi cortada do álbum de estreia do T.I. A faixa 14 se intitula King of the South, que foi quando T.I. se autoproclamou o Rei do Sul. Quando questionado sobre essa faixa, T.I. disse que ele estava andando com seu parceiro Karen Prater e que estavam ouvindo um dos álbuns do Mystical, em que ele diz que é o príncipe do sul. Então, T.I. perguntou para o Karen se ele é o príncipe, quem já foi o rei do sul? E Karen disse que nunca houve um. T.I. disse que na mesma noite ele gravou a música Two Black Nines, faixa que entrou para a trilha sonora do filme Shaft, de 2000. Segundo T.I., diversas pessoas disseram que ele não podia se autodenominar assim, e isso começou a virar um comentário nas ruas. Mas segundo T.I., antes de ele se autodenominar Rei do Sul, ele disse que foi falar com as lendas do Sul, como Outkast, Bambi, MJG, entre outros, e que todas essas pessoas que ele respeitava disseram para ele fazer o que quisesse. Então T.I. pensou, se as lendas não estão dando a mínima para isso, eu quero que o resto se foda. E assim se fez. Be Better Than Me é a 15ª faixa e não há uma grande história por trás dela, mas ela traz a premissa de que sempre há uma luz no fim do túnel. O título é autoexplicativo. Não tente meu caminho, escolha o seu e faça melhor que eu. Chegamos então à última faixa, Long Live the Game. E sobre ela, T.I. disse: eu ainda vivia esse estilo de vida. Eu estava em liberdade condicional naquela época. Meu empresário me desafiou a dar um passo de fé e não viver a vida que eu vivia antes. Se algo ruim acontecesse, eu teria toda a oportunidade de descartar isso. Então eu estava bem. Naquele momento, consegui um contrato com a gravadora e as coisas começaram a dar frutos. Tem estourado desde então. Sanchez Holmes, que produziu a faixa, disse: toda a história dessa música é tão nítida. Você pode ouvir essa gravação e é quase como assistir um filme. Ele gostou da música que eu estava fazendo. Apreciei sua criatividade porque ele estava transformando minhas batidas em flores. Por fim, esse foi o álbum que virou a chave para o T.I. E sabemos o quão bem sucedido com a música T.I. se manteve ao decorrer dos anos e o quão influente ele é até hoje dentro e fora do rap. Obrigado por ter acompanhado comigo essa jornada e paz. Eyo!